Já está conectado conosco nosso convidado, o deputado federal Gilson Marques. Deixa eu abrir a imagem aqui De para... Pomerode para o mundo. De Pomerode para o Mundo, deputado federal pelo Partido Novo. Seja bem-vindo, obrigado pela atenção conosco. Bom dia, deputado. Bom dia, o prazer é sempre meu aí conversar com vocês. Cidade mais alemã do Brasil. E turística, turística olha, ali. impressionante. O Evandro, falaste do Evandro Fraga no bloco anterior, o Evandro diz, olha, tu vai a Pomerode com previsão de gastar 2, gasta R$ 4.000 e volta pendurado no cartão, porque tudo te convida a gastar, é uma cidade, sabe explorar o turismo, não o turista, né? Sabe fazer turismo muito bem feito. Show de bola. Deputado Gilson Marques, mais uma vez obrigado aqui por estar conosco nesta quarta-feira de manhã. A gente sabe que a vida em Brasília está bem agitada desde o início do ano, né, por conta de todos os movimentos políticos que têm acontecido, e um desses movimentos, né, justamente um que impacta diretamente no nosso bolso, que é a reforma tributária. E eu quero começar fazendo uma pergunta bem genérica ao senhor, porque nós que estamos longe, né, do foco, longe de Brasília, acabamos ficando sem saber em quem acreditar. Essa reforma tributária vai impactar, vai ficar mais pesada ao bolso do brasileiro? Mas com certeza vai, isso em nenhum momento foi prometido. E mesmo que fosse, não daria para acreditar, mas em nenhum momento foi prometido diferente. Pelo contrário, sempre foi dito que o interesse, a intenção desde o início deste governo era arrecadar mais para gastar mais, com a justificativa de que é investimento. Então nós tivemos aí no final do ano passado a PEC da transição, que autorizou 200 bi de gasto a mais. Depois, esse ano, o arcabouço fiscal, que autorizou R$ 500 bilhão em 3 anos de gasto, tirando o teto de gasto, ou seja, tirando a trava do governo gastar e, por outro lado, obrigando a gastar em determinadas áreas, proibindo contingenciamento. E isso tudo, óbvio, tem o impacto da reforma, porque, ao contrário do que a maioria pensa, o governo não tem outra fonte de renda se não arrancar a força das pessoas. Então, se você quer que o político gaste mais, compre mais, construa mais, faça mais, e acha que ele faz bem feito, você precisa pagar mais. Quanto mais político o Estado você paga, aliás, pede, mais você paga por ele. Então, isso é óbvio. Um dos grandes objetivos da reforma é realmente retirar mais dinheiro da população. Deputado, ontem a gente falou aqui que um estudo da FEComércio aponta que alguns impostos podem subir consideravelmente, na casa aí de 100% no setor de serviços, que é o que mais emprega no Brasil. É aí que é o furo da bala? É no setor de serviços que nós vamos sofrer o maior impacto? Sim, o setor de serviços vai sofrer demais. Mas esse nem seria o problema maior, porque veja só, a proposta, a PEC 45, ela já previa uma tributação maior no setor de serviços, porque hoje a indústria sofre muito. Mas qual era a ideia? Fazer um reequilíbrio. Alguns setores pagarem mais, alguns setores pagarem menos, simplificar principalmente, mas a arrecadação global ficar a mesma. Então você tem um sistema mais justo, mais simplificado, onde não se pretende aumentar o valor do roubo. E aí esse valor, no decorrer do tempo, como está mais fácil, mais simplificado e mais justo, com o crescimento econômico, a arrecadação tende a aumentar naturalmente. O que o governo fez? Totalmente diferente. Ele simplificou, mas não simplificou muito. Nós tínhamos 5 impostos. A ideia inicial é substituir por 1, agora substituiu por 4. Em épocas de transição, de 10 anos, nós vamos ter 9 tributos, ou seja, o atual sistema, mais o novo sistema, e ainda assim a gente está perdendo a autonomia, nós não temos isonomia, porque é criado, por exemplo, um fundo de desenvolvimento regional, onde mais ainda será tirado recurso dos estados ditos melhores para enviar para estados ditos piores. Nós perdemos, de novo, aquela coisa que a gente defende tanto,
menos Brasília e mais Brasil. Vai ser criado um conselhão, onde até o imposto municipal hoje, o ISS, você vai pagar em Brasília. Eles vão ter toda essa atribuição de arrecadar, definir a alíquota, depois distribuir. Então, é terrível para nós essa reforma, principalmente para Santa Catarina. O que eu fico, às vezes, indignado, acho que todos nós ficamos, né, deputado? O senhor faz parte do Congresso Nacional e o senhor destoa da maioria do Congresso, e é algo que nós abordamos com uma certa frequência aqui, eu e o Niltinho, sobre a dificuldade de negociar com esse parlamento, né? As pessoas elegem um parlamento, às vezes, meio desatento, parece que o executivo tem que dar conta, porque tudo isso passa por essa negociação, é o Congresso que dá a palavra final, mas é difícil, seus pares não facilitam essa fiscalização para a gente, né, deputado? Isso é uma crítica que eu faço e às vezes até sou mal compreendido, mas é uma crítica construtiva, porque realmente os deputados e os senadores, a grande maioria, são decepcionantes. Eles são decepcionantes e não existe nenhuma desconfiança de fraude, então não pode ser uma desculpa para os cargos de deputado estadual, federal, governador, senador. Então, como você explica à imprensa? Eu me lembro que em janeiro, fevereiro, dizia: agora nós temos um congresso de direita, de oposição, de conservadores. 17 senadores, somente 17, votaram contra a indicação do Zanin para o STF. Amigo pessoal, advogado do Lula. Isso é imparcialidade? É isso que os representantes da população entendem do que seria justo para o futuro do nosso país? Se perguntar para grande parte da população, eles vão dizer que grande parte do problema são o STF, são determinado ministro. Mas como justifica a população votar nesses senadores? E Santa Catarina contribui para isso. Sabe quantos senadores a gente elegeu ano passado? Do total? Do total foi 1/3, né? Não, em Santa Catarina. Em Santa Catarina nós elegemos o Jorge Safe. Pois é, errado. Nós elegemos também o Jorge Safe. Porque Santa Catarina botou o Jorginho Melo como governador, entrou a suplente dele, que é a dona Ivete, viúva do Luiz Henrique, que ela é do PMDB e hoje é base do governo Lula. Então, Santa Catarina participou na eleição do ano passado para colocar um senador que é base do governo. Então, eu estou dando um exemplo só para te dizer de que as pessoas não dão tanta importância e nem compreendem o processo eleitoral. Santa Catarina dobrou a bancada federal do PT. Blumenau, que é a cidade que todos dizem que é bolsonarista, e eu nem gosto desse termo, a deputada federal mais votada foi Ana Paula Lima. Então, e não teria nenhum problema se as pessoas admitissem que estão erradas ou admitissem a realidade. A maioria da população não está nem aí, não acompanha e tem um pensamento errado da realidade, porque elas acham: nós somos conservadores, nós somos de direita, mas a urna e a realidade falam exatamente o contrário. Nós temos uma grande maioria, tanto na Câmara como no Senado, sendo de esquerda, de centro-esquerda, de extremo-esquerda, de fisiologistas e de pessoas que estão preocupadas só com o próprio interesse e, por isso, sempre serão governo, independente de qual governo seja lá. Por quê? Porque tem benefício próprio. Esse que é o problema. Mesmo os que não são aí do esquerdo, centro-esquerda que o senhor fala, entra com fisiologista, entra às vezes com lobby, entra para defender determinada causa e não o todo, né? Entra para, eu sou a favor da liberação de armas e vai trabalhar para isso, e aí pode estar vendendo voto para uma série de outras questões que são muito mais importantes para a maioria da população, né? Entra com uma causa específica, com um lobby específico, né? E isso é um problema, e mesmo que não tenha um lobby, veja só, você deu um exemplo, mas teriam vários. Uhum. As pautas que são na mídia discutidas, divulgadas em redes sociais, elas não estão na pauta. Aborto, a drogas entrou agora no STF, não na Câmara, né, inacreditavelmente.
patriotismo, religião, militarismo. Então, essas são coisas que identificam o posicionamento de um político. Só que isso não está na pauta. Isso não leva à votação. E é interessante que as pessoas querem que o político faça o que ele acha correto. Libera ou não libera o aborto, libera ou não libera as drogas, libera ou não libera qualquer outro tipo de coisa, obriga ou proíbe. Só que mal sabe elas que esse político, ainda que ele tenha esse poder, ainda que ele consiga, ainda que seja realmente a coisa certa, que a pessoa pode estar errada na posição dela, a cada 4 anos pode vir um outro e refazer tudo de novo. Assim como aconteceu, por exemplo, no caso das armas. Veio vários decretos autorizativos, permissivos, veio uma outra gestão e revogou tudo. Assim como daqui a 4 anos pode ser diferente. Qual é o posicionamento correto? O posicionamento correto é não proibir, é não obrigar, é não autorizar os políticos a terem o poder de decidir. Esse que é a melhor estratégia para o futuro de um país. Parar de cobrar o dinheiro alheio, cobrar para ter cada vez mais poder, mais atribuição, mais controle social, mais deixar a população dependente. Enquanto nós não tivermos essa consciência, nós vamos cada vez mais endeusar um político que resolveu o teu problema com o teu dinheiro e ainda você vai dizer obrigado, infelizmente. E nós temos, agradecer o caixa eletrônico, né, deputado? Por te dar o dinheiro. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual é o sentimento em relação a essa interferência sistemática do STF no Legislativo e até mesmo no Executivo, né? A gente vê aí uma questão até agora, até nós podemos ter um impacto, aqui na nossa região em relação a uma possível redistribuição ali da sobra partidária, pode mudar a conjuntura de deputados federais e estaduais de uma regra que estava lá, estava pronta, e agora o STF, ao que se sabe, vai votar a favor dos partidos que perderam a eleição dentro daquelas regras e mais uma vez vai estar interferindo no processo, né? Vai estar interferindo em decisões do Legislativo. Há um sentimento de que o STF está exagerando nessas tomadas de decisão, deputado, ou vai continuar assim? E mais uma informação, tá? A decisão possivelmente será retroativa. Exatamente. Retroativa, ou seja, passa a valer a decisão do futuro para o passado. Mas, enfim, vamos voltar uma página. O que acontece? Quando se vislumbrou a divisão de poderes, executivo, judiciário e legislativo, se teve a ideia de que esses poderes deveriam ser harmônicos, cooperativos, que um faria o balanceamento do poder do outro. E essa teoria ela precisa ser relembrada, porque está sendo muito, mas muito desvirtuada. Por exemplo, o executivo quer governar por decreto, por medida provisória, escanteando, sempre quando pode, um processo legislativo. O judiciário, ele quando legisla, nós temos um exemplo típico de fato antidemocrático. Por quê? Já que é uma palavra que tem sido muito utilizada. Qual é o conceito primordial de democracia? É você ter uma vontade da maioria, que elege por maioria determinados representantes que vão legislar e organizar a sociedade. Quando você tem esses representantes que são eleitos democraticamente, portanto, pela maioria, e eles não podem reger, organizar, controlar a sociedade, o que já não é algo, no meu ver, positivo, porque esse controle, essa organização deveria ser muito menor do que nós temos hoje, mas eles não têm o poder, e esse poder tem, na verdade, de outra pessoa que não foi eleita, que não, portanto, não é representante democraticamente do povo, você não tem uma democracia. Essa pessoa, quando define
regras importantes para o país que não foi eleita, nós estamos admitindo uma ditadura. E eu estou falando aqui de forma muito tranquila, porque isso é conceitual. Democracia, ela exige uma representação por maioria, e esses representantes que irão, bem ou mal, organizar a cidade, o Estado e aquele país. O que o órgão superior do judiciário, que é um problema maior ainda, porque é impossível de se recorrer, legisla? Nós temos aí um conflito de interesse entre poderes, e segundo, nós temos um poder que, na verdade, esvazia a sua competência. Porque se não precisa dele para legislar, e se toda a legislação feita por ele pode, eventualmente, ao bel prazer, ser refeita ou desfeita por um outro órgão, na verdade, esse órgão aqui não precisa existir. E se essa é uma conclusão, nós chegamos a a mesma conclusão de que nós não temos uma democracia. Então, há pouco tempo, nós tínhamos poderes em conflito. E isso era muito claro. O STF, o Executivo, até a gestão passada, estava muito claro que estavam em conflito. Mas muito pior do que eles estarem em conflito é eles estarem em conluio. Nós precisamos de algo totalmente diferente, que haja uma cooperação e o respeito das atribuições que cada um tem, que está lá numa regra constitucional de 88 que deveria ser respeitada. É isso. Eu, diferente do Nilton, às vezes eu digo que, olha, e eu acho que não é nem culpa do STF, né? Como tu disseste, é um poder que está abrindo mão de exercer o seu poder, né? A gente vê um legislativo subserviente, um legislativo aceitando essas decisões, e especialmente do Senado da República, que é onde poderia ter um peso maior em decisões, vai aceitando que o STF, e não só aceitando, vai pedindo a interferência do STF, vai pedindo que o STF decida se pode ou não legislar dessa maneira, né? Isso, mas é por isso que eu volto à responsabilização coletiva, porque os senadores, de novo, não chegaram lá por SEDEX. E é o cargo talvez mais importante da República. Em quem vocês votaram, não precisa responder, mas só pensem aí os ouvintes, para o Senado da República em 2014. Dificilmente vai lembrar. Mas esse cara ficou 8 anos, até final de 2022. É ele que aprova ou pede impeachment de ministro do STF. Em quem você votou para o Senado em 2018? Se lembrar, vai lembrar de um nome, mas a gente votou para 2. Então, em 2026, temos mais uma janela de oportunidade que talvez seja a única, tanto de alterar o executivo, ou não, como de alterar somente 2/3, mas é a maioria, é a melhor oportunidade, 2/3 dos representantes ruins do Senado Federal. Então, esse é o ponto de se chamar a responsabilidade e parar de se preocupar, e não que seja menos importante, da discussão somente de presidente da República, presidente da República, porque isso contamina, captura toda a discussão política que fica muito de segunda intenção ou de segundo interesse, mas que é muito, muito importante para o futuro do país. Sobre essa questão ainda do STF, o sentimento dentro do Congresso, porque nas últimas 2 semanas a gente viu um posicionamento diferente do presidente da Casa Alta, do Rodrigo Pacheco, sobre a questão da interferência do STF na descriminalização das drogas, inclusive também na questão do piso da enfermagem, né? Nesse final de semana, o Rodrigo Pacheco escreveu um artigo para a Folha de São Paulo que ele é bem taxativo. A descriminalização do porte de drogas é competência do Supremo? Caixa alta, não. Você acha que essa é uma briga pessoal, é um ponto fora da curva em que o Rodrigo Pacheco defende essa causa aí, ou é porque ele está dando um recado para o STF, vocês estão se metendo demais onde vocês não estão sendo chamados? Não é nem uma coisa nem outra. O que acontece? Nós temos a falsa ideia de que o raio nunca vai cair na gente. Então, o que acontece? Se vocês verem o número de pessoas que foram canceladas e foram vítimas de arbítrio no Brasil,
desde Constantino, Monarque, o Deltan, a maioria de uma ala ideológica ficou em silêncio. Porque, apesar de saberem, terem a sensação de aquilo estar sendo exagerado, errado, era contra o inimigo, era contra alguém que eles não gostavam. Quando se tocaram de que pau que bate em Chico, bate em Francisco, acho que é essa Isso. a frase, e agora bloquearam R$ 1 milhão a conta do deputado federal do PSOL, o Glauber Braga, isso aqui é ativismo, a Gleisi Hoffmann fez tweet, entendeu? Então o que acontece? O Pacheco é a mesma coisa. Enquanto o STF estava extrapolando os seus poderes, tomando decisão que, apesar de extrapolar poderes, tomava a decisão no sentido que ele concorda, ele ficava em silêncio. Ou até apoiava. Mas agora que a decisão, na sua forma, é exatamente igual, mas nesse caso, eu acredito que genuinamente vai contra um princípio que ele acredita, olha só, o STF não pode fazer isso. Só que defender a liberdade, defender a justiça, defender o que é correto, é defender de que em ambos os casos o STF não poderia ter feito isso. Porque não se trata de mérito, se trata de forma, de dar poder para alguém que não deveria ter, de dar recurso, de dar atribuição de alguém que não deveria tomar a decisão. Esse que é o problema. Deputado Gilson, e a gente falou rapidamente sobre reforma tributária, rapidamente sobre essas questões de STF, é muito assunto que a gente gostaria de ficar ouvindo, mas às vezes a gente vai ficando, parece que com um cenário meio pessimista, né, porque o povo acabou dedicando votos aí ao povo que elegeu esses congressistas, e enfim, essa situação toda. O senhor que está lá dentro, o senhor percebe uma melhora já no segundo mandato, digamos assim, o senhor percebe uma melhora em relação a ter mais representantes com quem é possível dialogar, independente de acreditar nas mesmas coisas ou não, mas que tu percebe que o debate é de ideias, que é possível ter um bloco maior dessa turma no Congresso, ou tá tão difícil quanto sempre teve? Não, tá mais difícil, por incrível que pareça, tá mais difícil. Essa coisa de você aglutinar parlamentares que tenham 3 requisitos: boa índole, honestidade, que seja honrado. E aí é um requisito mesmo, porque as pessoas têm a falsa ideia que isso somente isso é necessário. Ele elege padre lá para ser deputado, e isso é ótimo, porque geralmente ele será uma boa pessoa. Mas esse padre, ele às vezes não tem capacidade. Eu, por exemplo, sou uma boa pessoa, tenho boa índole, mas não consigo fazer uma cirurgia quando alguém tiver um ataque cardíaco. Então precisa ter, além de boa índole, que é um requisito, ter capacidade, ter alinhamento. Alinhamento é, com diagnóstico certo, qual o caminho que nós temos para uma melhor solução, tendo exemplos de outros países, enfim, sem ter interesse próprio. Então, quando mudou o governo, a matriz econômica completa, e isso é muito visível, de 22 para 23, o que acontece? Tem uma ala que é ali do centro, que eles perambulam entre direita e esquerda, porque eles não são nenhuma coisa nem outra. Eles são exatamente o que é melhor para ele, para a sua região, para o seu setor, ou para o seu partido. Então, essa ala toda você carregou para o governo. Então, hoje nós somos uma minoria, mas muito minoria. Tanto que a oposição e minoria só fazem parte de 2 partidos, o Novo e o PL. O Novo tem 3 deputados e o PL, apesar de ter 99 e muitos deles ajudarem, serem capacitados, nós já temos de quebra uns 25% que constantemente, e por motivos que eu não considero morais, já voltam com o governo. Então, nós temos aí, de quebra, menos de 100 parlamentares que são alinhados. E desses, com capacidade, com vontade, eu diria que garimpando a gente consegue uns 30. Então, é realmente muito pouco. No Senado Federal eu não tenho contato, eu gosto de alguns senadores, mas a nossa esperança realmente é trabalhar o máximo possível, alertar a população
para em 2026 reverter esse quadro. O PT, o governo, tem ajudado bastante em destruir a si próprio, porque todas as pautas econômicas, o futuro do país, o combustível, enfim, tudo está piorando. Então, e o movimento, quando se piora, é muito bom para quem está fora e mostrando um comparativo. Se você olhar nos países ao redor, nós temos aqui um exemplo da Argentina, que a esquerda levou o país à bancarrota. Agora o Milei, um libertário, está em primeiro na pesquisa. Quem sabe a gente tem o primeiro presidente libertário da história do mundo, aqui do lado da Argentina. Então esse movimento me traz um pouquinho de otimismo para que em 2026 a gente consiga virar a chave aí da população. Deputado, para finalizar aqui da minha parte, qual a sua avaliação? Por que o Partido Novo diminuiu tanto a representatividade no Congresso Nacional? Houve um erro de avaliação? O Partido Novo precisa ser mais político para tentar aumentar as suas fileiras, até porque ano que vem nós vamos ter uma eleição municipal e ela acaba sendo determinante para 2026, como o senhor falou. O senhor acha que o Novo deve mudar um pouquinho, ser mais flexível para tentar aumentar a sua representatividade? Vamos lá. Você tem razão. Muitos erros são próprios nossos e alguns não. Vamos começar pelos nossos. Primeiro que em 2020, nós só lançamos candidatos em Santa Catarina, por exemplo, assim como um exemplo para o Brasil, Santa Catarina em 6 municípios. Elegemos vereadores em todos e o prefeito da maior cidade, Joinville. Mas imagina só, a gente poderia ter lançado candidatos em 50, em 100, em 200. Aqui em Tubarão nós tínhamos um grupo de pessoas querendo ser, só porque eles falaram, o diretório estadual não permitiu que a gente lançasse candidatos aqui. Esse problema tivemos vários municípios e, obviamente, que a gente perdeu a oportunidade de boas pessoas, de mostrar um trabalho e fazer uma base para 2 anos seguintes. O segundo erro é que, de fato, nós deixamos um pouco de lado esse projeto eleitoral, porque isso dá uma sensação meio de interesse próprio e também de largar o trabalho. Veja só, eu fiquei 4 anos no mandato, mas eu trabalhava, eu dava muitas vezes expediente no gabinete de sexta a segunda-feira. E a crítica que eu recebia, Justo, tu não vem aqui no município? Eu assim, cara, eu estou trabalhando aí em Brasília. Mas a população tem um mito equivocado que o deputado que deveria trabalhar em Brasília tem que estar no município apertar a mão. E eu juro para ti, eu preferia muito mais estar aí contigo tomando café, e indo no boteco, ir em outro município amanhã, conversar com as pessoas, do que estar aqui do lado de gente bandida trabalhando. Mas as pessoas dão um valor para quem está lá trabalhando 4 anos na própria reeleição. Então tem um pouco disso. A gente se preocupar muito com o trabalho, com o mandato, e não com a eleição, coisa que os políticos tradicionais fazem o tempo todo. Mas agora falando de um problema que não é nosso, nós somos capturados, de novo, por uma onda que em 2018 foi o 17, e em 2022 foi o 22. Então vamos lembrar um pouquinho. Em 2017, a população votou 17 cabo a rabo. Na verdade foi cabo no rabo, né? Porque em menos de um ano o PSL nem existia mais. O presidente ficou sem partido. O PSL virou União Brasil. União Brasil, depois, em 2018, em 22, lançou um outro candidato à presidência que era concorrente do Bolsonaro. O PL agora é a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer? Que as pessoas acham que votando num número, só por ser um número, vão eleger alguém capacitado, cuja ideologia é essa, que vão ajudar. Nada mais equivocado do que isso. É um engodo. O próprio Republicanos e o PP, né, deputado? Que tiveram na base do presidente, agora vai entrar na base do Lula. Já estão na base do Lula. Agora eles estão entrando formalmente. Porque não formalmente eles já estavam. Eu fico surpreso que isso aconteceu com 8 meses de governo, né? A gente era acostumado antigamente, eu estava falando com o Nilton, que antigamente as conversas eram mais disfarçadas. E isso acontecia depois de um ano e meio. Não, mas o presidente aceitou as nossas
propostas, alguns programas do partido, e nós vamos... Agora não, é simples, tu me dá o ministério e eu vou pro teu partido, eu vou pro teu governo. É uma coisa absurda. Isso acontece aqui na esfera estadual e na municipal também. É uma coisa que é replicada no Brasil inteiro, assim, né? Pois é, então, daí a pessoa vota num número achando que aquela pessoa vai representar porque ela é determinado número, e aí depois de 3, 4 meses ela abandona o número, aquele número vai para... É óbvio que precisa analisar o partido, mas também precisa ser analisado a pessoa. E um outro equívoco que as pessoas têm é as associações comerciais cometem esse erro, né? Vamos votar em alguém da região, vamos votar aqui próximo. Aqui no Vale Itajaí tinha um slogan: o voto do Vale vale mais. O Alto Vale fez a mesma coisa. E aí o que acontece? Você estimula votar em alguém ruim porque ele é teu vizinho. E eu, honestamente, eu prefiro um deputado bom, que não se vende, que vota certo, que faz o discurso correto, que ajuda o Brasil, que seja do Acre, nada contra o Acre, não é só porque é longe, do Acre, do que um ruim da minha cidade. Entendeu? Mas as pessoas gostam de votar no ruim da cidade. Sendo que o deputado federal e o senador, ele define as pautas do Brasil e não da tua cidade. Falta conhecimento político. Esse que é o problema. Mas é que, e agora com o legislativo tendo cada vez mais emenda, as pessoas querem votar no deputado aqui para que ele vai trazer o dinheiro aqui da rua, ele vai botar um dinheirinho na ponte, então acaba que o legislativo cada vez mais interfere no executivo. A gente falou agora há pouco sobre o judiciário interferir no legislativo, tá meio que uma bagunça nos governos, né, deputado? E isso complica na hora do voto aqui também, né? Complica demais. A emenda é um outro problema, porque, no fundo, ela serve só de chantagem eleitoral para pagar voto passado, para prometer voto futuro. Essa que é a realidade. E também faz diferença a depender do parlamentar que você escolhe. Eu, por exemplo, criei um edital desde 2019 que chama Sem Barganha. Qualquer pessoa sem ir para Brasília negociar a 4 paredes, sem precisar pagar hotel, passagem aérea, preenche no sistema. Nós vamos abrir agora esse mês de setembro. Diz qual é o número de beneficiados, como é a gestão. A gente tem uma equipe técnica que faz o ranqueamento. Eu envio emendas, por exemplo, para vários municípios que eu sequer tive voto. Aliás, eu mal participo desse procedimento porque ele deveria ser técnico. Ou você acha que eu sei, dos 295 municípios, qual é a PAI? Qual é o hospital que mais precisa? Qual é a polícia militar que não tem ou tem pouca viatura? Como o deputado pode ter esse conhecimento? Não sabe, a decisão de gestão de recursos, ela deve ser técnica. Se a pessoa vota num político porque ele vai asfaltar a própria rua, infelizmente, ela está sendo cúmplice de um sistema que só vai levar os nossos filhos e netos para falência, para ter menos estudo, para ter menos qualidade de vida, entre outras coisas. Deputado federal Gilson Marques, eu não tenho como agradecer por essa gentileza desse grande tempo conosco. São 8 horas e 41 minutos, atrasamos o nosso intervalo e as nossas pautas aqui, mas precisava desse tempo. Eu sei que o deputado também tem compromisso agora, mas é muita gente interagindo e teve uma questão que muita gente levantou. E eu quero saber do deputado, o imposto sindical, qual é o sentimento aí? Volta, não volta? Você acha que se não voltar eles vão para o STF para voltar? Como é que tá o processo aí, deputado? Essa vai ser uma briga enorme, porque, a volta da escravidão, né? Porque trabalhar sem receber para alguém que você não quer, o conceito é escravidão. E além de eles querem voltar a forçar você a trabalhar sem receber, eles querem triplicar. 1% é 3 vezes ao ano. E eu não quero que passe. Eu já consegui barrar no mandato anterior essa ideia idiota, mas se voltarem a ter essa ideia, eu acho que vão tentar empurrar de qualquer jeito, porque, na verdade, os sindicatos, eles servem, na grande maioria das vezes, como plataforma eleitoral e não na defesa dos trabalhadores, porque se assim fosse, os trabalhadores iriam pagar de forma voluntária e não tem o problema de continuar a ser voluntário, mas
eu já disse aqui para um colega do PT de que se essa autorização ser feita, eu quero que ele diga no calendário quais são os 3 dias, ou 3 dias e meio, que a pessoa vai trabalhar sem receber. É complicado. Brigadaço pelo tempo conosco, saúde, sucesso, bons trabalhos e ficamos à disposição sempre que houver algo que estiver por aqui, possamos... se vier para o Sul, passa aí para tomar um café conosco, deputado. Eu gostaria muito, já fui aí, vocês são espetaculares e quem sabe a gente almoça lá no restaurante Oásis. Boa! O Dura tá mandando um abraço aqui, o senhor teve o desprazer de ser entrevistado pelo Dura e ele tá mandando um abraço pro senhor, tá? O maior fofoqueiro político do Sul. Um abraço, querido, até mais.